tratamento que eu fiz, a princípio, foi a cirurgia. Eu fiz uma setorectomia com um tratamento coadjuvante, depois com quimioterapia, a vermelha, como a maioria conhece, que ela é um pouco agressiva, onde tem vários sintomas de náuseas, vômitos, pode dar diarreia, queda do cabelo, que é a principal, que é a que mais afeta a vida das pessoas que fazem esse tipo de tratamento por causa da autoestima, né? Depois foi feita uma quimioterapia mais branda, com uma branca, e agora é feito um tratamento com uma vacina chamada trastuzumab, que ela é feita para que se evite que volte esse tipo de câncer novamente. Bom, no começo do tratamento com a quimio vermelha, a gente acaba não conseguindo se alimentar direito, tá? Então, o paladar a gente perde, cheiros ficam, a gente não consegue com muitos cheiros, perfumes, produtos de limpeza, né? Praticamente a gente não consegue fazer nada, nós ficamos inúteis, né? Algumas pessoas são mais sensíveis e outras não. Eu me senti muito mal e tive todos os sintomas. E as pessoas têm sim, pode acontecer de desenvolver esse câncer através sim de um estresse, de uma raiva, de uma coisa muito forte, que eu acredito que seja por causa disso, mas que a ciência pode ter uma outra explicação que eu não identifiquei ainda, mas que o médico também não explicou para mim, porque quando a gente chega no hospital, a gente foca no tratamento e não na causa. Programa Viver Saudável. O tema de hoje, você está aí nos acompanhando, estamos conversando a respeito do câncer, as novas visões que essa patologia traz. E tenho certeza que nesse intervalo você ficou aí pensando a respeito de quais conflitos lhe acometem. Como é que eu percebo as coisas, como eu sinto, quais são as emoções que eu vou liberando. Para aproveitar esse momento que você ficou aí raciocinando, nós vamos lhe explicar a respeito de terreno biológico. O que quer dizer isto? Um biológico que transcende, pessoal, que vai para o teu campo emocional, que é o terreno das emoções, como você sente o que lhe acontece. Para que você tenha noção, duas crianças foram criadas pelos mesmos pais, correto? E receberam as mesmas instruções, também a mesma educação. Por que será que um deu certo e o outro não deu certo? Por que será que um entendeu a lição de uma forma e o outro entendeu de outra? Vamos explicar terreno biológico. Plantamos o que queremos colher. Se queremos ter um terreno emocional salutar, plantamos emoções salutares. O que quer dizer isto? Os bons pensamentos, entender as suas emoções, saber como é que você sente o que lhe acontece. Porque nós entendemos que a maneira com que nós interpretamos o que nos acontece é o grande agente mobilizador ou estimulador do conflito. E você está aí, você já entendeu que quanto maior o conflito, vivenciado de forma intensa, de uma única maneira, de forma exaustiva, promove uma série de situações aí de desorganizações metabólicas, celulares, que vão promover essa criação orgânica. Nós falamos da questão da leoa. Quando a leoa vai precisar tratar do filhote, ela vai construindo células. Estas células vão construir o leite para tentar curar o filhote. À medida que o filhote fica curado, estas células não têm mais motivo para continuar crescendo. Então, automaticamente o organismo, segundo o Dr. Hammer, vai o quê? Vai mandar algumas bactérias, segundo ele os bacilos de Koch, que são os mesmos da tuberculose, e vão comer aquele tumor. Se não tiverem os bacilos, quer dizer, se ela foi vacinada e não tiver os bacilos, o próprio corpo vai lá e faz um novelo, faz um enovelamento. E aquilo lá vai ficar um nódulo o resto da vida da leoa. Então o Dr. Hammer explica o seguinte: muitas das vezes
o tumor, o câncer, ele é, digamos assim, o corpo cura-se automaticamente. Hoje em dia, se você tiver um nódulo lá, e o médico for funcionar lá dentro do nódulo, ele vai encontrar células cancerígenas. E a pergunta é, pode ser que ela fez um câncer por um conflito, e aquilo foi encistado e vai ficar o resto da vida, não tem mais câncer. Teve, e aquilo o próprio corpo guardou. Claro que se você for lá e cutucar, você vai arranchar. E aí você diz, você tem câncer. Segundo o Hammer, não, você teve. Por isso que muitas das pessoas, muitas vezes, sofrem um acidente, tem um problema qualquer, que precisam fazer uma necrópsia, e na necrópsia encontram as questões do câncer que, teoricamente, nunca foi visto, nunca foi abordado. Um outro exemplo rapidinho, para você entender como funciona, o organismo tentando se defender. Se uma raposa, ao comer uma galinha, rapidamente no galinheiro tem que fugir para um osso aqui na garganta dela, no esôfago dela, ela vai morrer porque não vai comer mais. Imediatamente o organismo vai mandar que o esôfago cresça com células rápidas para esmagar aquele osso. Esmagando aquele osso, ele vai ser dissolvido e não vai poder voltar a comer. Quando você tem um engasgo, uma coisa que você não engoliu, você pode fazer um tumor de esôfago. Essa é a psicossomática ampliada do Dr. Hammer. Exatamente, pessoal. É uma nova ideia dentro desse parâmetro do câncer. Capítulo 5, Evangelho, a maneira com que eu entendo o que me acontece. O mal sofrer, o bem sofrer. Eu vou dividir as emoções. Por isso que tanto se fala a respeito da mágoa, do ressentimento. O que quer dizer isto? Você criou uma expectativa frente a um fato, aquele fato não aconteceu como você idealizou que ele teria acontecido, ele aconteceu da forma que ele deveria ser acontecido e você frustrou. Quando você frustrou, você liberou uma série de substâncias que na nossa medicina ou dentro da psicossomática, nós temos a tradução de mágoa, de ressentimento. Automaticamente, o seu corpo é instintivo. Ele vai obedecer o comando. E, claro, vai tentar resolver aquela situação. Como ele resolve? Aumentando a produção celular, que a medicina convencional vai lhe chamar como? Câncer, células tumorais. E agora eu pergunto para você, será mesmo que nós podemos resolver os conflitos sem precisar manifestar o nosso lado biológico? Será que nós não podemos ter o aprimoramento espiritual, o entendimento das questões que envolve, além do nosso corpo físico, as questões que viemos trabalhar aqui? Será que se tivermos esse aprimoramento espiritual, teremos realmente, efetivamente, esse processo orgânico? Então, se você não resolve em um nível, como você estava falando, se você não resolve num nível emocional, mental ou transcendente, o corpo resolve para você. Vamos deixar então dessa maneira e vamos explicar no último bloco como é essa questão de resolver na transcendência. A Joeli já deu uma dica, mas a gente volta já já.